Se você tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos, capítulo 1, começando com o versículo 2. Lucas escreve essas palavras e diz: até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas, sendo vistos por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois destes dias. E eu quero usar como tópico dessa noite, pregando por alguns minutos, o que aconteceu entre a cruz e a tumba. Da hora em que Jesus morreu até aquela hora, 40 dias depois, quando ele ressuscitou, que ele subiu do Monte das Oliveiras e voltou para a glória. O que é que aconteceu durante esses 40 dias e 40 noites? O que é que aconteceu desde a cruz até o trono? É a história de vitória mais emocionante em toda a raça humana, que a língua humana já pôde contar, ou que o coração humano já pôde compreender. O que aconteceu desde a cruz até o trono. Abaixe sua cabeça, Pai. Nós estamos felizes que o Senhor nos permitiu de estar aqui. Obrigado por esse privilégio. E na medida que essa mensagem encontre os corações, que seja como água para a terra seca, que seja como comida para corações famintos. Eu oro para toda pessoa que esteja ouvindo, independente da língua que ela está escutando essa mensagem, ou qual país ela está escutando a mensagem, mas que entre na vida deles e que de alguma maneira nos ajude, Senhor, a mostrar Jesus Cristo. O Jimmy Swagger não pode fazer nada. Eu tenho sempre que diminuir e Jesus tem sempre que aumentar. Nos ajude, Mestre, a projetar e ensinar a Tua palavra. E abençoa as pessoas para ouvir essa palavra e para entendê-la também, e que nós não possamos distorcer a Tua palavra. Nós pedimos tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Nós estamos construindo uma igreja e uma escola bíblica nesse exato momento, em uma pequena cidade chamada Waterloo, bem perto da grande metrópole de Bruxelas, no país da Bélgica. Bruxelas e Waterloo hoje em dia são a mesma cidade, praticamente entrelaçadas e ligadas. Mas vários anos atrás, uma batalha foi travada em Waterloo que de várias maneiras mudou o curso da história. E naqueles dias, com exércitos poderosos, um lutando contra o outro, às vezes as batalhas cobriam grandes espaços de terra. Mas a batalha de Waterloo, de longe, é aquela que ocupou a menor parte do solo. Foi ali que Napoleão encontrou Wellington, e Wellington, o maior general inglês que a Grã-Bretanha já produziu. Napoleão, que o Talleyrand chamava de arcanjo da guerra. Essa era a última cartada de Napoleão para dominar o mundo. Se ele tivesse vencido Wellington ali em Waterloo, o mapa do mundo seria diferente. O futuro da humanidade seria diferente. Isso quase aconteceu. Enquanto eu estive ali outro dia, naquele campo de batalha, aonde mais ou menos 150 mil pessoas morreram.
depois daquele terrível derramamento de sangue em poucas horas. Wellington tinha abrigado as suas tropas ali ao lado da rua que tinha afundado. E ao lado dessa rua tinha montes de terra dos dois lados. E por alguma razão ou outra, só Deus sabe, Napoleão não queria compreender o que estava ali. E quando ele chegou até aquela rua afundada, os exércitos mais fortes da face da terra, que eram de Napoleão, exércitos que já conseguiram penetrar nos lugares mais difíceis em toda a Europa, ele deu de cara na parede, naquela linha de defesa. O Wellington não queria deixar ele avançar nem uma incha. Por uma razão que nós desconhecemos, ao invés de ir em volta, ele continuou a bater naquela linha de defesa, bater na linha e bater na linha. E o seu exército morreu batendo na linha. E Napoleão foi levado prisioneiro. E as suas bandeiras de batalha não vão mais ser levadas pelo vento. E em Londres, no topo do prédio mais alto, colocado ali antes mesmo dos dias de telefone e telegramas, eles colocaram sinais enormes que diziam: Wellington derrotou. E então uma grande neblina veio sobre aquele lugar e cobriu aquele sinal, e milhares de pessoas ali em Londres começaram a chorar, e os homens choravam, as mulheres choravam, pensando que Wellington tinha perdido a batalha. Mas de repente aquela neblina de Londres saiu e o sol entrou, e o resto da mensagem pôde ser lida: Wellington derrotou Napoleão. 2000 anos atrás, Satanás estava tão inclinado em conquistar e dominar o mundo. O seu plano era conquistar o planeta Terra e todos os seus habitantes, mulheres, homens, meninos e meninas. Eram tão valiosos e tão importantes, tão significantes, que Jesus disse: uma alma vale mais do que esse mundo inteiro. O maior conflito, a vida contra a morte, o pecado contra a salvação, o inferno contra o céu, a escuridão contra a luz, aconteceram em um monte bem distante. Porque Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e oferecer a própria vida, o Filho de Deus encarnado, Deus manifesto na carne, Emanuel, Deus conosco, porque Jesus é Deus. Foi pendurado em um monte sangrento. E ele morreu como nenhum outro homem já morreu. Ele sofreu como nenhum outro homem já sofreu. E ele tomaria sobre ele mesmo, se tornando a expiação perfeita para o pecado, por todo o pecado da humanidade, para que eu e você pudéssemos ir livremente. Existe algo a respeito de um criminoso. Existe algo a respeito de um assassino. Existe algo a respeito de alguém que está condenado a morrer, e de repente eles recebem a notícia de um adiamento. Não há nada que possa se comparar com isso. Eu vi outro dia na televisão americana 3 homens negros na penitenciária estadual de Tennessee. Eles eram assassinos, não havia dúvida que eles eram culpados. Eles estavam sentenciados a morrer na cadeira elétrica. As câmeras passaram ali no corredor da morte, porque algo tinha acontecido. Não há televisão, não há drama, não há teatro, não há nada que possa representar bem essa cena. Sentenciados a morrer, a queimar, sem nenhum adiamento. Mas existia um adiamento. O governador do Tennessee disse: olha, eu vou mudar a sua sentença. Você não vai mais morrer, você vai viver. E eu vi 3 adultos negros com lágrimas rolando nos seus olhos. Se ajoelharam e agradeceram a Deus. Eu nunca os tinha visto em minha vida. Eu não tinha ideia de quem eles eram.
Mas eu chorei com eles, eu comemorei com eles, eu chorei com eles. Sabe por quê? Porque há 2000 anos atrás, quando Jimmy Swaggart estava condenado para morrer e ir para o inferno, e não existiria perdão, não existiria nenhum adiamento, o governador Jesus Cristo perdoou os meus pecados e mudou a minha sentença da morte para a vida e tomou o meu lugar e morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. Não há nenhum momento como aquele. A mídia pode tentar zombar e Hollywood pode tentar fazer um filme que se parece, mas eles não chegam nem perto do que aconteceu naquele dia. Mas na sexta, se é que foi sexta quando ele morreu, eles o penduraram em uma cruz e Satanás deve ter rido e dado gargalhada. O inferno deve ter pensado que tinha vencido e a morte deve ter pensado que tinha triunfado. Mas Deus não morreria. Espere um minuto, diabo. Domingo está chegando. Glória. Aleluia. Aleluia. Em uma agonia terrível, horrível, insuportável, a morte se assenta sobre aquele trono dourado, sendo suprema sobre toda a humanidade. Mas espere um minuto, morte, porque você vai engasgar com a sua risada, porque domingo está para chegar. E eu estou aqui hoje para te dizer que há muito sofrimento nesse mundo. Eu estou aqui para te dizer que existe muita dor e sofrimento. Eu já abracei muitos bebês na minha vida. Eu já olhei nos olhos deles que estão morrendo de fome. Eu já olhei para o corpinho magro deles, já segurei nas mãos deles. Eu já olhei para os bracinhos deles. Eu já coloquei os meus dedos na bochecha deles e já coloquei minha bochecha na bochecha deles, orando para que eles não morram, não por causa de algum tipo de doença ou algum tipo de falta de nutrição, não por causa de câncer, mas por causa de falta de comida. Eles só querem um pouco de pão. E eu os abracei bem forte, me perguntando se é que eles sabiam, me perguntando se eles podiam sentir, se eles entendiam. Eu olhei no rosto de muitas mães, sem esperança nos olhos, dando de mamar um bebê e ele está doente, e os seus bracinhos estão tão fraquinhos de fome que ele nem consegue levantá-los para espantar a moça que está no seu rosto. E eu olhei para ela e ela olhou para mim, e eu não falava a língua dela e nem ela falava a minha, mas eu vi a falta de esperança nos olhos dela. Diabo, hoje é sexta, mas o domingo está chegando. O domingo está para chegar. A dor, a doença, o sofrimento, a guerra, o ódio está nesse mundo de hoje, mas o domingo está para chegar. Eu estou aqui para te dizer que esse mundo não vai acabar em uma explosão nuclear e virar pó. Esse mundo não vai acabar com um homem louco apertando o gatilho. Eu estou aqui para te dizer que Jesus está voltando. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está voltando. Ele é que tem a palavra final. É Ele que vai dizer a palavra final. É Ele que vai ter a ação final. É Ele que vai dar a palavra final, e é que Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Rei dos céus, vem triunfante. Ele está voltando. Satanás vai bater na linha, mas Satanás vai ser derrotado, e Satanás já está derrotado. Ele foi derrotado no Calvário 2000 anos atrás. Nada se compara ao momento em que Jesus se levantou dentre os mortos. As palavras não podem expressar, o cantor mais apaixonado não pode cantar, a língua do pregador não pode escrever, o coração de uma criança não pode sentir. Em toda a sua glória, esse momento de ressurreição, quando o sol se levantou bem claro e o Filho de Deus saiu daquele sepulcro, e o anjo disse: Ele não está aqui. Se você está procurando no meio do osso e no meio do sepulcro, no meio do mausoléu, e se você está procurando Ele aqui entre os mortos, Ele não está aqui. Se você está buscando Ele entre os mortos e todos aqueles que já se foram, Ele não está aqui. Se você está buscando Ele nessa cova e em Jerusalém, Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Glória! Eu grito, eu canto, eu levanto todos os dias e eu digo: Ele ressuscitou. Eu sou um fanático.
Você está olhando para um fanático. Alguém que não tem vergonha de declarar Jesus Cristo, as suas convicções, fanático. Glória a Deus, isso enche o meu ser, isso permeia a minha alma, o meu espírito, de saber que Ele não está morto, Ele está vivo. Ele não está em um sepulcro, Ele está sentado à direita do Pai e a missão está completa. Ele está intercedendo pelos santos e Satanás está vencido e a morte está vencida e o sepulcro está vencido e Jesus Cristo vive. Pobres de vocês, repórteres, sua mídia pobre, patética e lamentável. Vocês escrevem a respeito do seu pequenino, desse pequeno joguinho de hóquei, e você pensa, nossa, eu estou escrevendo algo grande. Você escreve a respeito do seu joguinho de futebol e você pensa, nossa, eu estou escrevendo algo importante. Você escreve a respeito das coisinhas de Hollywood e você pensa, estou escrevendo algo importante. Por que é que você não escreve algo importante? Que é a coisa mais importante que o mundo já conheceu, que Ele vive, Cristo Jesus vive hoje. Aleluia, dê glória a Deus. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não tenho vergonha de me alegrar com isso. Liga a sua televisão e dá uma olhada naquilo que o mundo se alegra. Um bando de roqueiro esquisito, todo vestido de roupa esquisita, tocando um rock esquisito, com umas luzes esquisitas. Eu tenho algo muito melhor do que isso, aleluia. Eu tenho algo muito melhor do que isso. Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. E Ele está até hoje salvando pessoas através da palavra da vida. Para aqueles que acreditam nele, Ele está vivo, Ele está vivo. Meu Deus, isso faz um batista gritar. Faz um católico gritar. Eu não entendo alguns de vocês. Vocês ficam assim. Ah, eu tenho dó de vocês. É por isso que ele disse que a trombeta vai tocar 2 vezes quando acontecer o arrebatamento, porque alguns só vão acordar na segunda. Aleluia, que pensamento maravilhoso. Jesus comprou a minha salvação e a minha vitória é a minha vitória. Que os poderes das trevas tremam, porque a graça dele não pode falhar. Vitória e vitória. Muito bem, essa é a introdução da minha mensagem. O que é que Jesus fez? O que aconteceu entre a cruz e a coroa? O que aconteceu desde a cruz até o trono? 40 dias e 40 noites ele andou sobre essa terra. Homens viram. A primeira coisa que ele nos deu foi a salvação. Naquele dia memorável, gravado em 1 João capítulo 1, quando João Batista estava batizando naquele rio Jordão. Isso foi uma outra cena diretamente da eternidade. Eu posso ver o Batista batizando em nome de Deus aqueles que vinham até ele para servir a Deus e se arrependiam. Devia ter muita gente ali aquele dia. E de repente algo elétrico começa a preencher o ar. Você pode sentir. O Batista talvez tenha parado de batizar por um momento. E de repente ele o vê. Que momento deve ter sido aquele? Ele estava ali naquele deserto desde criança, orando e esperando por esse momento.
Era eletrificante, era estupendo, era maravilhoso, era muito mais, era grande demais que é impossível descrever. Ele disse: eis aí. Quando ele disse eis aí, todo olho se virou e olhou para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Você sabe o que João estava dizendo? Você entende o que João estava dizendo? Você sabe o que João disse aquele dia? Veja só, como gentio, eu e você como gentios não entendemos como deveríamos entender, mas João sendo um judeu, e todos ali sendo judeus, sabiam do que ele estava falando, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que você veja duas coisas, primeiro e segundo. Primeiro ele usa a palavra pecado, ele não diz pecados, no plural ele diz pecado, todos os pecados. O homossexual não tem mais que estar preso, o alcoólatra não tem que estar preso mais, aleluia, glória a Deus. O drogado não tem mais que estar viciado, o pecador não tem que estar mais, ele tira o pecado do mundo. Veja bem que por 1600 anos, desde a época de Moisés e a lei, eles tinham matado milhares e milhares e milhares de cordeiros. E é possível que o povo judeu sacrificou quase 2 bilhões de cordeiros naqueles 1600 anos. Pense a respeito disso. Não foram 2 milhões, foram 2 bilhões de cordeiros. Eles separavam o cordeiro no dia da expiação por 2 semanas e faziam uma inspeção rigorosa para ver se não haveria ali nenhum tipo de doença, nenhum tipo de mancha, se era perfeito. E quando era morto, então eles levavam lá para trás e abriam a carne do animal para ver se não havia nenhuma mancha, nenhuma marca na carne, porque era uma tipificação do cordeiro que estava por vir, tinha que ser perfeito. E eles ofereciam aquele cordeiro vez após vez após vez. Mas Paulo testifica no livro de Hebreus, eu acredito que seja versículo 4: é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Tudo que fazia era cobrir, apenas cobria o pecado. O pecado das pessoas eram cobertos e jogados ali para trás, debaixo do tapete. Eles eram praticamente jogados embaixo, mas ainda estavam ali crescendo, crescendo, cada vez mais em uma montanha que parecia chegar à eternidade. O meu pecado, o seu pecado, o pecado de todos que já viveram, todos aqueles touros e bodes e cordeiros e pombas de milhões e milhões não podiam tirar o pecado do mundo, apenas colocava debaixo do tapete. E quando João disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Aleluia! Ele estava dizendo que esse cordeiro aqui, o Cordeiro de Deus, não vai apenas cobrir os seus pecados, ele não vai apenas colocar debaixo do tapete, ele não vai apenas colocar uma cobertura sobre ele, mas ele vai limpá-lo completamente. Eu estou dizendo que não há mais pecado. Você está livre, 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 livre. Você entende isso? Você entende isso? A primeira pessoa que viu Jesus quando ele ressuscitou dentre os mortos, você está me escutando? Foi uma mulher. Aleluia, o que é que você está dizendo, Swagger? Eu estou dizendo que Jesus deu liberdade às mulheres. Eu estou dizendo que Jesus libertou as mulheres, que Jesus liberta as mulheres também. Glória! O primeiro não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Tomé, não foi André, foi Madalena, Maria. Aleluia. Glória. Senhoras, vocês podem sentir isso. Senhoras, vocês podem sentir isso.
Ele saiu daquele sepulcro e ele podia ter uma procissão ali de anjos para recebê-lo. Ele podia ter os apóstolos enfileirados, mas ele preferiu uma mulher da qual ele tinha expulsado 7 demônios para encontrar com ele primeiro. Ele estava te dizendo que não importa quem você seja agora, Ele pode te mudar. Não importa quem você é, Ele pode te libertar. Não importa quem você é, Ele pode te mudar. Eu te ofereço um que pode te libertar, que pode mudar você instantaneamente pelo poder de Deus. Não é um tipo de psicólogo que pode tentar te reabilitar, mas uma mudança instantânea e miraculosa pelo poder do Todo-Poderoso Deus. Glória! Um homem me escreveu outro dia e disse: irmão Swagger, eu estou enviando para você a quantia que eu costumava gastar tomando uísque. Eu estou mandando para você, para que você pregue o evangelho na televisão. E através da graça e do poder de Deus eu não vou beber mais. Eu já gastei dinheiro demais com bebida nessa minha vida, mas eu estou pedindo que Jesus entre em meu coração. E você treme, você delira, mas Ele pode te libertar instantaneamente, milagrosamente pelo seu poder. E Maria Madalena, pensando que ele era o jardineiro, ele disse o nome dela, Maria. E você não lê isso na versão King James, porque eu acho que, para ser sincero, o tradutor de grego estava com medo de escrever. Simplesmente diz que Jesus disse a Maria: não toque em mim. Eu ainda não fui até o meu pai, mas no original, a assinatura, o manuscrito, é um pouco diferente daquilo. O que realmente aconteceu foi que Maria segurou nas pernas dele e não queria largar. Glória a Deus. Eu não culpo ela, eu não culpo ela, eu não culpo ela. O grego diz que ela se agarrou a ele. Ela se agarrou a ele. Ela tinha agarrado ele de uma maneira e dizendo: meu Deus, ele estava naquele sepulcro, mas agora ele está vivo. Eu abracei ele, eu não vou deixar ele fugir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. E ele disse: Maria, você tem que me soltar, porque eu tenho que ir à glória, e eu tenho que oferecer o sangue no propiciatório. Eu tenho que ir ao meu pai e ao seu pai, e eu estou entrando no Santo dos Santos, e eu vou levar o meu sangue que foi derramado no Calvário, e eu vou oferecer naquele propiciatório. Então pare de me agarrar, Maria. Meu Deus. Alguns de vocês estão nos assistindo agora e pensando: bem, vocês ficam muito felizes com isso. Eu não sei se eu gosto dessa barulhada toda, essa gritaria que vocês arrumam aí. Não, seu velho verruguento, você não gosta de nada, né? Glória a Deus, eu não culpo a Maria. Meu irmão, Jesus que eu estou servindo, Ele não é uma palavra no papel, Ele não é uma palavra numa música, Ele não é uma forma para uma estátua. Ele está vivo, Ele está vivo. Ele me libertou, Ele mudou o meu coração, Ele mudou a minha vida. Sim, eu sou um fanático por Jesus, eu sou meio doido por Jesus. Eu não culpo a Maria Madalena. Ele disse: eu estou indo para o meu pai. E foi quando ele ofereceu sangue no propiciatório. Deixa eu te falar algo a respeito do propiciatório. Deus deu a Moisés as instruções para construir o propiciatório. Bezalel foi quem construiu. Bezalel foi ungido por Deus para construir o propiciatório. O propiciatório ficava no topo, na verdade era uma tampa feita de ouro batido, um só pedaço de ouro que ficava em cima ali da arca, de mais ou menos 5 pés de comprimento e 3 pés de largura, também feita de ouro.
E dentro daquela arca ficava a vara de Arão que floresceu, um pote de maná e os 10 mandamentos, E no propiciatório tinham 2 querubins com as suas asas apontando uma para o outro, com os rostos prostrados no propiciatório, feitos também de um só pedaço de ouro, ouro batido. Olhando para a lei que era quebrada, estava ali embaixo. Olhando para os mandamentos que foram quebrados pelo homem, quebrados, não matarás, não roubarás, não adulterarás, quebrados. O homem é culpado. Mas os querubins olhavam através do propiciatório. Misericórdia, misericórdia e graça. Aleluia. Como é que aquela música diz? Tantos anos eu passei sofrendo sem saber que meu Senhor foi crucificado. Eu não sabia que Ele tinha morrido no Calvário por mim. Qual é o refrão? A misericórdia ali era grande para mim. O perdão por mim foi multiplicado. Então todo o meu fardo foi tirado no Calvário. Aleluia. E uma vez por ano o sumo sacerdote entraria e colocava o sangue daquele cordeiro ali no propiciatório para cobrir o pecado das pessoas. E Jesus ia oferecer o seu próprio sangue, perfeito, puro, diante de Deus, no propiciatório dos céus, no Santo dos Santos. Nós estávamos em uma reunião outro dia em Washington, com muitos oficiais do governo. A rede de televisão CBS estava ali. E um dos homens daquele programa 60 Minutos, que eu não vou mencionar o nome, eu vou ter um pouco mais de respeito por ele do que ele teve por outros. Ele perguntou dos irmãos ali, um dos homens, e ele disse: você diz que você tem que aceitar a Jesus para ser salvo? E ele disse sim. Ele disse: bem, você não concorda que todos os homens são irmãos? Os budistas estão adorando a Deus, os muçulmanos estão adorando a Deus, os hindus estão adorando a Deus, os judeus estão adorando a Deus, os cristãos estão adorando a Deus. Todos os homens são irmãos, todos os homens são filhos de Deus. E aquele pobre e brilhante repórter de televisão escutou enquanto o homem disse: não, Senhor, não são todos irmãos. Todos os homens não são filhos de Deus, todos os homens são filhos de Adão. Todos os homens são filhos de Adão. E para se tornar um filho de Deus, você tem que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Está vendo? É isso que perturba o mundo, é isso que deixa eles nervosos e faz eles ranger os dentes. Eu irei para o céu, mas eu irei ali do meu jeito. Eu vou fazer a minha própria religião, vou fazer a minha própria salvação. Talvez Jesus tenha sido um bom homem. Eu não acredito nessas coisas a respeito dele ser o Filho de Deus, é o que dizem. Eu não posso aceitar a sua religião, pregador, mas olha, ela não é minha. Vem desse livro. E se você não gosta do livro, você vai substituí-lo com o quê? Mein Kampf? Você vai substituí-lo com O Capital? Com o que é que você vai substituí-lo? O livro de John Stein, A Ira da Vinha? Com o que é que você vai substituí-lo? Não há nada como esse livro.
É a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando o mundo estiver pegando fogo e as trevas forem mais fortes do que o sol, esse livro vai trazer esperança, porque é a palavra do Deus vivo. Você não pode chegar ao céu, meu Senhor, a não ser que você aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Você nem pode chegar a Deus, a não ser que você aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque Ele é Deus e porque Ele veio do céu. Não foi Maomé, não foi Buda, não foi mais ninguém. Foi Jesus Cristo que veio do céu e Ele morreu na cruz do Calvário e pagou o preço pelos pecados dos homens, e você vai ter que prestar contas a Ele. Eu nasci um filho de Adão e eu nasci de novo um filho de Deus. Ponto número 2. Ele não só nos deu a salvação, mas Ele nos deu a vitória também. Vitória. Vitória. Eu quero falar isso aqui antes de começar no meu próximo ponto. Eu não tenho tempo e nem Deus tem tempo para nenhum crente resmungão, amargos, sempre resmungando, sempre reclamando. Alguém me perguntou outro dia: você é da galerinha da fé? Eu falei: com certeza não sou da galerinha da dúvida, né? Você tem a salvação no seu coração e Ele te deu a vitória. Você tem que se levantar toda manhã com um sorriso no rosto, com os ombros endireitados, olhar para o diabo no rosto e dizer: hoje é mais um dia que o Senhor já fez, eu vou me regozijar e me alegrar nele. Ele me deu vitória, Ele te deu vitória, Ele te deu alegria, te deu vitória, te deu poder, te deu vitória, vitória, vitória. Glória. Aleluia. Uma das músicas favoritas da minha mãe era Vitória em Jesus Cristo, meu Salvador para sempre. Você não tem que se preocupar com nada. Quer dizer, você não tem nenhuma preocupação nesse mundo como filho de Deus. Sabe, eu fico chocado com o nosso governo. Eu não digo nada a respeito do governo do Canadá, mas nos Estados Unidos estamos tentando construir um sistema de cotas. O presidente Reagan está tentando tudo que ele pode para tentar acabar com esse sistema de cotas que eles querem implantar. Essa é a tentativa de Satanás de tentar suprir a necessidade dos homens, e você não consegue fazê-lo assim. Você está me ouvindo? Deus tem o seu próprio programa. Ele vai tomar conta de você. Ele prometeu que Ele ia. Meus irmãos negros aqui, isso não significa nada para você no Canadá, mas nos Estados Unidos a sua resposta não está no governo, mas a sua resposta está em Cristo, Jesus Cristo. Muito bem. A Bíblia diz que Jesus desceu até o inferno. Então Ele trouxe todos aqueles que estavam no inferno e deu dons aos homens. A Bíblia diz que Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Eu vou te ajudar um pouco. Você está vendo esses homens sentados nessa plataforma aqui essa noite? Eles são dons. Eles são dons dados por Deus para você. Eles são dons. Eles são tão importantes que não há maneira de descrevê-los com palavras. Ele deu dons aos homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Os repórteres da televisão dizem assim para mim: por que é que você fala as coisas que você fala? Quem te deu o direito de falar essas coisas? Eu sou um evangelista. Eu sou um desses dons. Eu sou um evangelista.
Meu negócio é fazer você se contorcer. Meu negócio é fazer você sentir que sua cadeira esquentou. Meu negócio é te manter acordado à noite. O meu negócio é fazer você virar na cama e não conseguir dormir. O meu negócio é colocar o temor de Deus no seu coração. É isso que Deus me chamou para fazer. Eu sou um evangelista. E algumas vezes Deus permite que eu fale profeticamente. Assim diz o Senhor. Você pode até me escrever dizendo coisas ruins, mas está escrevendo para um dom. Glória, aleluia, eu amo isso. Aleluia, em uma caixa grande, com aquele laço bem grande, eu sou um presentão. Esse pessoal da mídia pode atacar, mas meu irmão, você está olhando para o melhor. Você está olhando para os melhores. Você está olhando para os melhores. Você está olhando para homens chamados de Deus, e Ele deu dons aos homens. Aleluia. Glória. Ame seu pastor. Ore para o seu pastor. Peça a Deus para abençoar o seu pastor, porque você está orando por um dom. Meu Deus, eu estou pregando hoje. Estou pregando, hein? Veja bem, quando o homem caiu, evolucionistas, e ele não caiu de uma árvore. A coisa mais idiota, a mentira mais estúpida que já foi dita entre todas as mentiras é essa pobre teoria da evolução. A ideia de que 10 bilhões de anos atrás você meio que saiu de algum tipo de baba primordial e você conseguiu flutuar em um oceano chamado de bilhões de anos, e depois você conseguiu flutuar de volta. E em mais alguns bilhões de anos, alguns pedacinhos começaram a desenvolver-se na sua cabeça, e eles começavam a chamar ao universo, e eles se tornaram ouvidos. É isso que esses bobalhões estão nos dizendo. E outro pedaço apareceu na frente, chamando pela luz, e se tornaram olhos. E depois de 5 bilhões de anos, apareceu um caroço na parte de baixo daquela gosma. Então começou a crescer e aquilo se tornou uma perna. Agora dá conta de andar sozinho, hein? Me deixa louco. Mas é isso que os inteligentes acreditam. Isso é o que os estúpidos animais acreditam, né? E tem mais. Cresceu uma cauda e agora está se pendurando nas árvores. E eles falam que sou eu. Você não está vendo? Não é muito mais fácil de acreditar que no começo Deus criou os céus e a terra? Não é mais fácil de acreditar nisso? Não é mais fácil de acreditar que no começo Deus criou os céus e a terra? Deus. Os Estados Unidos, da Corte Suprema, pode tentar tirar Deus da escola, mas Deus ainda está vivo. Você pode tentar tirar Deus dos livros da escola, mas Deus ainda está vivo. Eu tenho que te falar, isso é algo que me deixa muito nervoso. Isso é algo que me deixa muito indignado. Um homem velho de cabelo branco, que nem consegue achar a porta da sua casa, dizendo: bem, essas crianças não podem orar em voz alta na escola. Eles mandaram embora, não, vocês não fazem isso aqui no Canadá, mas nos Estados Unidos eles mandaram um técnico embora porque ele orou pro time dele antes de jogar uma partida.
Um certo juiz disse a uma chefe de turma que ela não poderia orar quando ele deu a ela um vestido para a formatura dela. Eu tinha orado assim mesmo. Mas eu ia fazê-lo sorrateiramente. Eu ia falar: meu Deus, eles me falaram que eu não posso conversar com você. Então eu acho que eu não posso, mas se eu pudesse, isso é o que eu diria. Aleluia, aleluia, aleluia. Ditadores vêm e vão, escarnecedores vêm e vão, supremos tribunais vêm e vão, mas este livro vive para sempre. O Deus desse livro vive para sempre, e o Deus desse livro vai viver para sempre. Eu sei que algum de vocês, repórteres, estão se perguntando se isso é água. É claro que é água. E chega perto de mim para você ver se eu não te batizo nela. Eu amo a mídia. Eu amo aqueles pobres repórteres. Eu amo aquele bando de coitadinho. Eu amo eles. Quando Adão caiu, Adão perdeu esperança, amor, fé e segurança. Desespero tomou o lugar da esperança, o medo tomou o lugar do amor, a dúvida tomou o lugar da fé e a preocupação tomou o lugar da segurança. O homem estava cercado de dúvida, desespero, medo, preocupação. Isso tem prendido a raça humana desde aquele dia até hoje. E eu não quero falar de muitos detalhes, mas vou falar alguns. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu vou te falar o que ele fez, o que aconteceu da cruz ao trono. Quando ele ressurgiu dentre os mortos, ele apareceu, pelo menos 10 aparições a gente sabe que ele fez. A Bíblia nos diz isso. Mas só nos diz o que aconteceu em algumas daquelas aparições e não nos dá detalhe das outras. Quando ele apareceu a Maria Madalena, como eu acabei de ler para você há algum tempo atrás, ela estava desesperada, sem esperança, Deus estava morto. Mas aquele desespero foi substituído por esperança, e o homem então começou a acreditar outra vez. Quando ele apareceu aos discípulos, a Bíblia diz que eles estavam com medo. Nos diz em São João. Mas ele substituiu aquele medo com amor. Ele disse: não temas, glória a Deus. Quando ele apareceu a terceira vez, ele apareceu para Tomé. O pobre Tomé tinha dúvidas, dúvidas e dúvidas. Ele disse: eu não vou acreditar até que eu coloque o meu dedo nos buracos da sua mão e do seu lado. Ele apareceu para Tomé e disse: olhe para mim. Vai lá, Tomé, toca aqui. Tomé caiu aos seus pés e foi o primeiro a chamá-lo de Deus, meu Deus e meu Senhor. E ele substituiu a dúvida com a fé. No mar da Galileia ele aparece mais uma vez para os discípulos. Era bem cedo pela manhã, eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. Preocupação, incerteza, o que vamos fazer? Foi quando ele disse: filhos, vocês pegaram alguma coisa? E eles disseram: temos pescado a noite inteira, mas não pegamos nada. E ele disse: joga a sua rede do lado direito do barco. E eles jogaram. E meu Deus, quando eles puxaram aquela rede, 153 peixes estavam dentro daquele negócio. Tanto peixe que a rede até arrebentou.
Aí um discípulo olhou para o outro e disse: é o Senhor. Você conhece a Pedro? Você conhece Pedro, né? Ele pulou naquela água. Glória a Deus, pulou na água. Eu não culpo ele, eu tinha feito a mesma coisa. Ele substituiu a preocupação com segurança. E o último de todos, Ele não somente nos deu a salvação ou a vitória, mas Ele nos deu também o Espírito Santo. Ele disse: eu vou te enviar um consolador, um ajudador, o Espírito Santo. Igreja, o Espírito Santo é o seu segredo. Não é um diploma de uma universidade, não é um prédio de $1 milhão, não é habilidade ou talento, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando eu era um garotinho, eu tinha 8 anos de idade, a minha avó tinha acabado de ser cheia do Espírito Santo. Eu chamava ela de Nani. Eu ia, mesmo que o meu pai falava para mim assim: não vai, se você for eu vou te bater. A sua avó está louca com esse negócio de religião, ela não é mais a mesma. Ela está falando em línguas diferentes, ela não sabe o que ela está falando, ela ficou doida, ficou louca. Ela está comendo pão amassado, tacando pedra na lua, ela ficou doidona. E eu não quero que você fique perto dela, porque se você ficar perto dela, você vai ficar assim também, meu filho. Ele estava certo. Ele estava certo. Ele estava certo, glória a Deus, porque ele estava certo. E eu ia 3 vezes ao dia. Era na época de férias e eu ia até ali, eu me assentava. Eu não consigo fazer hoje em dia, mas eu cruzava minhas pernas, tipo os indianos que meditam. E eu falava: Nani, me diga, eu tinha 8 anos de idade, me diga como Jesus te encheu com o Espírito. E vocês que não o conhecem, isso seria insensível para você, você não entenderia. Mas ela dizia para mim, com a face brilhando, e ela chegava a um ponto em que o poder de Deus vinha sobre ela. E é por isso que eu ia 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, porque eu queria estar, eu queria senti-lo. E a Janete cantou nessa noite: está tudo bem em Cristo. Eu não vivo pelos meus sentimentos, eu vivo pela fé. Mas eu tinha 8 anos de idade, eu sentei ali. Quando ela chegava naquela parte, ela falava a mesma história 3 vezes por dia, de quando Jesus encheu ela com o Espírito Santo. E quando ela chegava naquela parte da música, ela sempre dava uma balançada, o Espírito Santo vinha sobre ela. Eu sei que você pensa que isso é fanatismo, eu entendo isso. Você tem o nariz tão empinado que é difícil até de andar. Meu Deus, mas você não sabe. O poder de Deus vinha sobre ela, então vinha sobre mim também. As raízes do meu cabelo começavam a tremer, eu começava a arrepiar no meu braço todinho, eu ficava com fome do que ela tinha. Meu pai estava certo, ele falou que ia pegar em mim, pegou mesmo. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a vitória e Ele nos deu o Espírito Santo. Quando a minha família veio para Jesus, eu nunca vou esquecer a noite que meu pai foi salvo. Eu tinha 5 anos de idade, mas eu sabia que algo maravilhoso tinha acontecido. Não há nada que possa se comparar, nada pode escrever. Eu ainda posso ver isso na minha mente, é impressa de forma indelével sobre as batidas do meu coração. Naquela noite, eu tinha 5 anos de idade. O meu pai tinha 24. Algumas semanas antes, ele nunca tinha visto uma Bíblia na vida dele. Nunca nem tinha visto uma, nunca tinha entrado em uma igreja. Para ser bem curto, oh dia feliz, oh dia feliz, quando o Senhor lavou os meus pecados. Ele me ensinou como orar e Ele me mantém feliz todos os dias. Oh dia feliz, quando Jesus lavou os meus pecados.
O primeiro homem que conheceu meu pai foi George Stone. O George estava debaixo da mesma convicção que o meu pai, mas o George não queria dizer sim, ele relutava. Ele estava chorando, com lágrimas rolando no seu rosto. Ele amava o meu pai. Ele tinha idade suficiente para ser pai do meu pai. Eles eram parceiros de negócios. Ele abraçou meu pai e disse: eu estou tão contente. Chamava ele de Sonny, sempre chamava ele de Sonny. Sonny, eu estou tão contente. Eu estou tão contente. O meu pai amava aquele homem, mas parecia ser em vão. Jorge virou alcoólatra e ele perdeu negócio atrás de negócio atrás de negócio. Ele bebeu tanto até que o corpo dele ficou afetado e ele sofreu um derrame. E ele arrastava a perna e por onde ele ia, ele perdeu as casas, perderam carros, mudaram de uma casa gigante para uma casinha. E ele não queria dizer sim para Jesus. Até que então afetou a mente dele. E você podia vê-lo andar em frente à nossa casa. E muitas vezes o meu pai o levantou. Muitas vezes o meu pai testificava para ele, mas ele só xingava, xingava e xingava. E eu me lembro também o dia que o menininho dele morreu. Eu lembro daquela criança com o cabelo caracolado e negro. E o Jorge o amava. Era a única coisa que lhe tinha sobrado. E eu me lembro daquela pequena casa, e eu me lembro do pequeno caixão, e eu me lembro do garoto e a cabecinha dele deitada ali naquele caixão com os seus cabelos caracolados e negros. E eu me lembro do Jorge, eu ainda era um garoto pequeno, batendo ao lado do caixão com o seu punho, e meu pai estava ali abraçando ele, e eu lembro dele chorar e dizer: se essa é a maneira que Deus faz as coisas, eu não quero ele. Deus, o que é que eu fiz para você, para que você tirasse a única coisa desse mundo que eu amo? Eu não tenho mais nada, tudo foi embora, tudo foi tirado de mim, e agora meu filho também morreu. Eu te odeio, eu te odeio. Eles desistiram dele. Ninguém mais acreditava. E eu pensei que ele tinha morrido perdido. Quando eles colocaram ele na cova, a esposa dele o amaldiçoou e disse: estou contente que você morreu. Eu pensei que ele tinha morrido perdido. Mas outro dia, eu estava sentado na mesma mesa de Lester Summerall e a sua irmã Leona. E foi a Leona Summerall e a mãe dela e a mãe do Lester também que trouxe o evangelho para nossa pequena cidade 40 ou 60 anos atrás, em Louisiana, nos Estados Unidos. E a irmã Murphy, Leona Murphy Summerall, ela arrancava grama com as mãos no lote onde construíram a igreja, onde a minha família aceitou a Jesus. E nós começamos a falar a respeito dos velhos tempos. Ela disse: sabe, Jimmy, a última vez que eu fui até a sua casa, se eu me lembro bem, acho que foi sim a última vez que eu fui até lá. Ela disse: eu vi o seu tio, meu tio era um homem muito rico, era um multimilionário, e eu até nasci na casa dele, 1935, no dia 15 de março. Ela disse: eu vi, parei, cumprimentei a ele, e o meu tio Lee amava ela. E ela estava perguntando sobre o meu avô, sobre o meu pai, a minha mãe, sobre o pai e a mãe de Jerry Lewis, sobre a mãe e o pai de Mickey Gillis. E ela perguntou do Jorge. E ele perguntou: por que você quer saber? Ele está morrendo agora. Ele não vai durar mais nem algumas horas. E ela disse: Jimmy, na mesma hora eu corri até aquela casinha e entrei naquele casebre.
E ele estava deitado na cama. E ela chegou ao lado da cama dele e disse: Jorge, você me conhece? Meu nome é Leona Someral. E ele olhou com olhos tristes para ela. Então balançou a cabeça e disse que sim. Ela disse: é hora de ir. As cortinas estão se fechando. O vento está parando. Esse é o fim. O caminho tem sido árduo, mas eu vou acreditar em Deus por você. E aquele homem olhou para ela com olhos que pareciam dizer: mas eu sou o pior bêbado que você já viu. Eu sou o homem mais imoral que você já viu. O homem mais desacreditado que você já viu. Eu sou o homem mais profano que você já viu. Mas ela disse: sim, mas Jesus. Mas Jesus. Mas Deus é capaz. Eu me inclinei na mesa daquele restaurante e perguntei o que é que ele disse. Ela disse: eu orei por ele. E ele começou a chorar bastante. E ele balançou a cabeça enquanto ele morreu. E eu sabia que ele tinha ido para a glória. Esse evangelho é tão poderoso. Esse evangelho é tão grande. Não desista dos seus filhos, pais. Não desista dos seus amados. Esse evangelho é muito poderoso e vai fazer com que eles sejam salvos. Eles vão ser salvos. Eles vão ser salvos porque Ele pagou o preço para eles, por nossa salvação. Aleluia. Você pode abaixar a sua cabeça, por favor? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque qualquer um que quiser pode vir beber da água da vida gratuitamente. Eu te agradeço porque há lugar na cruz para todo pobre e desprezado. Eu te agradeço porque nunca houve nenhum que o Senhor não pudesse salvar. Nunca houve uma vida que o Senhor não pudesse transformar. Nada está perdido. O preço já foi todo pago. Com as suas cabeças abaixadas e seus olhos fechados, em todo esse estádio o Espírito do Santo Deus está movendo. Escute-me com cuidado, eu sei do que eu estou falando. O Espírito de Deus está se movendo. Ele está falando com você, milhões e milhões de vocês que estão nos assistindo pela televisão. Nesse exato momento está acontecendo. Você está sentindo isso, você está cansado de correr. Você vê uma luz que quer te trazer de volta para casa. Ele te diz que te ama. Como Ele pode te amar? Só Ele sabe, mas Ele te ama. A porta está aberta e você não tem nada a perder a não ser as suas correntes. Ele está te dizendo: venha. Há uma mesa colocada. Você não tem mais que ser um viciado em drogas. Você não tem que ser mais homossexual. Você não tem mais que ser um alcoólatra. Você não tem mais que estar perdido e se sentir culpado. Ele já pagou. Quantos nesse lugar podem levantar a mão e dizer: Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo da maneira correta. Ele está me chamando nessa noite, eu sinto no meu espírito. Você pode orar por mim. Eu vejo uma mão ali, continue levantando as mãos. Eu vejo outra mão aqui, eu estou vendo as suas mãos. É isso mesmo, continue levantando as suas mãos. Lá em cima eu estou vendo você. Lá embaixo também, continue levantando as suas mãos. Muito obrigado, muito obrigado. Lá atrás, levante suas mãos, Ele está falando com você.
Levante sua mão agora, levante sua mão. Muito obrigado. Aqui no meu lado esquerdo, continue levantando sua mão. Eu estou vendo a sua mão, ore por mim. Eu não estou vivendo da maneira correta. Eu não vou te envergonhar, eu prometo. Levante sua mão. Isso aí, continue levantando, eu estou te vendo. Muito obrigado. Eu quero que todos nesse lugar se coloquem de pé, por favor. Todos se coloquem de pé, por favor. Nessa noite eu quero te pedir para dar um passo à eternidade. Eu quero pedir para que você dê um passo até a vida eterna. E eu vou pedir para que você faça uma jornada, a jornada com Jesus Cristo. Eu sinto no meu espírito, esse é o momento. Deus está vindo até você e até você. Eles vão cantar aquele grande hino que já cantaram, há espaço na cruz para você. Assim como já dizemos várias vezes, é um grande altar. E Ele está chamando você. Ele não se importa qual é o seu nome, qual é o seu passado. Ele pode mudar o seu passado e apagá-lo completamente, esquecê-lo. João Batista nos disse que foi isso que ele fez. Eu quero que você venha lá de cima, venha aqui da arquibancada, da frente, do meio. Eu quero que você venha e se coloque de pé aqui. Ele está esperando por você enquanto eles cantam. Venha até aqui. É isso mesmo, é isso aí. Vocês que levantaram as suas mãos, venham. Se você tem um amigo cristão que você o trouxe aqui, venha até aqui com eles. Maridos, tragam suas mulheres. Mulheres, tragam seus maridos. Pais, tragam seus filhos. E filhos, tragam seus pais. Cante outra vez, Tomás. Cante outra vez, João. Cante. Há espaço na cruz para você. Esse é o seu momento. Aleluia. Nós estamos esperando vocês lá da arquibancada. Estamos esperando. Jesus está esperando por você. Sim, há espaço na cruz. Amazing grace, how sweet that sound. One verse now. Amazing grace, how sweet that wondrous sound that saved a wretch just like me. Grace has brought me safe thus far. Grace will lead me on. Sing it one more time. One more time. They're still coming. Amazing grace. It was amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost.
Eu quero que você olhe para o irmão Swagger nesse momento, e eu quero vocês que estão assistindo pela televisão para olharem para mim por um momento. Esse é o maior momento da sua vida. O que vai acontecer com você nessa noite é a mesma coisa que aconteceu com Maria Madalena 2000 anos atrás, quando ela se agarrou a Jesus e ela não queria largar dele, porque ele vai mudar a sua vida. Ele te ama. E eu quero que você escute com cuidado. Você é especial para ele. Pode ser que nesse mundo você seja especial, pode ser que você não seja, mas para ele você é muito especial, porque Deus tanto amou o mundo que ele deu. É isso que Deus faz, ele dá. Nessa noite, em alguns momentos, se você acreditar, a maior experiência que pode acontecer na vida de uma pessoa vai acontecer na sua vida. Jesus te chama de nascido de novo. Nascido de novo. Você vai ser. Você vai ser. Você vai ser. Ele não vai tentar refazer você. Ele não vai tentar fazer uma obra em você, te consertar, não. Ele vai começar você do zero. Uma nova criatura. Aleluia. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jimmy Swagger, o que é que eu posso fazer para receber isso? O que eu posso fazer para recebê-lo? Você não pode fazer nada. Tudo que você pode fazer é agradecer quando vier até você. Só isso. E eu vou orar a oração do arrependimento. Já orei milhares de vezes, talvez milhões de vezes. E eu quero que você repita em voz alta comigo. Eu quero que você acredite com todo o seu coração. Você pode estar se perguntando, será que funciona? Vai funcionar. Ele não falha. Ele não falha. Ele não falha. O homem pode até correr. Ele pode começar a beber muito, queimar o seu cérebro com drogas. Ele até fica louco, ele se perde. Os demônios podem até tentar agarrá-lo nos seus últimos instantes, mas Deus manda um anjo no último minuto. Deus não falha. Ele não vai falhar com você, está me escutando? Ele não vai te decepcionar. Curve a sua cabeça, por favor, e vamos orar. E eu quero que você diga em voz alta, eu quero que você acredite. Esse é o seu momento, vamos orar. Querido Pai no céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoa-me pelos meus pecados, pela desobediência, pela rejeição, pela falta de fé. De acordo com a Tua santa palavra, Romanos capítulo 10, com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive na frente do mundo inteiro. Nesse momento eu aceito Jesus Cristo, Filho de Deus, como meu Senhor. Eu entrego a minha vida, o meu coração, minhas esperanças e meus sonhos, de acordo com a palavra dele. Nesse momento eu sou lavado, eu sou limpo, eu sou comprado, eu sou comprado, eu estou salvo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhoras e senhores, a cruzada que você está assistindo agora foi tirada dos anos 80 e foi parte do grande mover